Boa tarde a todos, todas e todes. Agradecer à Casa por essa oportunidade. A proposta da emenda à Constituição 32 de 2020 foi encaminhada à Câmara Federal em setembro e ela foi apresentada com promessas de mudanças na administração pública com a justificativa de combater privilégios do serviço público no Brasil. Mas, na realidade, a proposta pode destruir a entrada de direitos aos cidadãos brasileiros. Alterações para melhorar o Brasil são sempre bem-vindas. No entanto, quando se altera a Constituição, é muito importante ter o cuidado para que sejam mantidos os direitos e proteção conquistadas a duras penas pelo povo brasileiro. Muitas vezes o objetivo do governo, com essas propostas de alteração, não é exatamente reformar para melhorar, e sim deteriorar os serviços públicos e reduzir profundamente o papel e as obrigações do Estado. Dessa forma, acaba atingindo diretamente a qualidade do serviço prestado à população, transferindo recursos para as empresas privadas. O fim da estabilidade do serviço público é grave para toda a população brasileira. Sem estabilidade no serviço público, estaremos fadados ao apadrinhamento político, ao cabide de emprego, o uso indevido do poder político para fins particulares eleitoreiros e para fins de interesse público e ainda aprofundar e facilitar a corrupção em órgãos públicos. Essa reforma foi apresentada para buscar reduzir o Estado e transformá-lo em coadjuvante no provimento de serviços essenciais à população, provimento. Tais serviços como água, luz, esgoto, saneamento ficam à mercê do interesse do setor privado. Ficaremos nas mãos de empresas e o Estado não vai mais fornecer para a população aquilo que é dela por direito, porque o Estado não estará verdadeiramente comprometido com a população, mas com capital e com lucro. A PEC 32 enfraquece as regras da administração pública e promove loteamento do Estado, deixando mesmo à mercê dos interesses financeiros e políticos e em detrimento da entrega dos direitos ao povo brasileiro. Isso vai significar o quê? Menos investimento para a saúde, menos investimento para a educação, segurança e justiça. Além de todos esses direitos estarem comprometidos, a aprovação da reforma vai pôr em xeque instituições como o IBAMA, universidades públicas e qualquer uma outra que pode deixar de existir, né, por uma simples canetada, por um simples decreto, ela deixar de ser pública, né? Significa que a escola pública, né, ela pode deixar de existir ou ainda ser mais precarizada do que está. Ela não prevê de forma nenhuma a formação continuada de servidores públicos, o que é um retrocesso no caso da educação. Avançamos na educação com políticas públicas de incentivo a cursos ou pós-graduações que fomentem a relação entre teoria e prática. Também ela vai abrir precedentes para que as escolas públicas passem a ser geridas por empresas privadas ou bancos, retirando o caráter democrático da escolha das comunidades escolares, numa lógica de servir ao lucro e não a processos de humanização. Junto a tudo isso, em tempos de perseguição a professores, aumentariam os casos de pressão para que os mesmos não trabalhassem em salas de aula determinados temas e assuntos que são tão importantes para a formação do cidadão. Recentemente, o Brasil atingiu a marca de 601 mil mortos pela Covid-19. Para além desses números, são pais, mães, irmãos, tios, primas e colegas de trabalho que morreram pela falta de vacina ou de políticas públicas efetivas no combate a essa pandemia. Essa mesma pandemia que nos mostrou a importância da valorização do serviço público no Brasil, como o Dinei citou, são instituições públicas, exatamente, que desenvolveram a vacina e é pelas mãos de servidores públicos que a população está sendo vacinada. Além disso, quem está na linha de frente também nos hospitais são servidores públicos. Eles que estão salvando vidas. Se a reforma administrativa passar, a situação dos brasileiros e brasileiras diante da pandemia vai ficar ainda mais delicada, como se nós já não estivéssemos, né, em uma situação bem preocupante. Já imaginaram morar em um país, um estado ou uma cidade, no caso Foz de Caldas, sem qualquer serviço público? Já imaginaram um combate à pandemia sendo feito por empresas como a Prevent Senior, que, de acordo com as investigações, fez seus pacientes de cobaia? Sim, se a reforma ela passar, isso pode acontecer.
E o que é pior, a criminalidade ela vai aumentar. Isso vai acontecer porque os servidores da segurança pública poderão deixar de ser configurados como carreiras úteis do Estado. Isso abrange um grave precedente para indicações políticas dentro das corporações, direções de presídios, órgãos de controle. Significa colocar em risco todas as grandes investigações de combate ao crime organizado, fica à vontade, entre outras atuações essenciais de proteção à sociedade. A reforma administrativa traz também o risco real de aumento da corrupção. A CPI da Covid-19, que está acontecendo, revela a importância do servidor público concursado e com estabilidade garantida no combate à corrupção. Os servidores ficarão sem estabilidade, e isso impede que lutem contra ingerências. Servidor público não pode aceitar ordem ilegal e pressão política com medo de demissão. No depoimento dos irmãos Miranda, isso ficou muito bem claro. Portanto, o fim da estabilidade dos servidores públicos não representa nenhuma melhoria do serviço público no Brasil. Pelo contrário, ele representa o risco real de mais indicações de cargos, o que abre a possibilidade para a corrupção. Já imaginaram que a cada troca de governo, todos os servidores poderão também ser trocados? O governante da vez pode dar cargos públicos para qualquer pessoa, qualificada ou não. Isso é arriscar demais o funcionamento saudável do Estado. Ela também pode vir a aumentar a ocupação de cargos de confiança, podendo fazer com que a União, Estados e municípios tenham 1 milhão de postos para livre nomeação. O jornal O Globo, do dia 24/6 desse ano, ele alega que serão mais de 207 mil vagas para cargos que hoje são ocupados exclusivamente por servidores concursados. Isso favorecerá o patrimonialismo e irá fomentar ainda mais a corrupção. Ou seja, a aprovação da PEC 32 significa abrir precedente para o que está destruindo o nosso país há muito tempo, que é a corrupção. Quem aqui que não precisa e não usa diariamente os serviços públicos, como o SUS, como as escolas públicas, né? Que não usa o saneamento básico, infraestrutura, e todos esses serviços são fornecidos por funcionários públicos concursados. Os países mais desenvolvidos, né, do mundo têm servidores públicos. De acordo com a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, as 10 nações com mais servidores do mundo são Noruega, 30% da população, Suécia, 29%, Dinamarca, 28%, Finlândia, 24%, Lituânia, 23%, França, Estônia e Hungria, 21%, Letônia e Israel, 20%. Esses países estão acima da média de servidores que a própria OCDE diz que seria o ideal de 18%, né? E esses mesmos países, eles possuem uma excelente colocação no IDH global, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil, no caso, apenas 12% de seus trabalhadores são funcionários públicos, né? E nós estamos, né, no 84º lugar no ranking de IDH. Então, os números, eles não batem, né? É uma falácia realmente dizer que vai enxugar a máquina pública e vai melhorar para a população brasileira. Não é real, é uma mentira, né? Investir no funcionalismo público é aumentar a qualidade de vida da população, é acelerar o desenvolvimento econômico e social de um país. Essa reforma, o que ela propõe é justamente o contrário. Vai trazer mais carestia, mais pobreza à população brasileira. Imaginem a farra dos corruptos se essa PEC passar, né? Haverá possibilidade de nomeação de incontáveis indicados políticos, esses apadrinhamentos dispostos a dilapidar o patrimônio público. Servidores públicos não são parasitas, como dizem por aí, e muito menos responsáveis pela falta de estrutura nos órgãos públicos e a defasagem que impede a boa prestação do serviço à população. São servidores que trabalham todos os dias para que todas e todos tenham acesso aos direitos constitucionais. Por isso, a atividade pública deve ser realizada sem interferência política e sem essa reforma administrativa que prevê acabar com a máquina pública, gerando ainda mais desigualdade. Proteger os serviços públicos também é fundamental para a causa indígena, uma causa que me é muito cara. Com a aprovação da PEC 32, órgãos como o IBAMA vão ficar sob ameaça, né, mais do que já está.
Como tubarões famintos, os plantonistas do poder querem tirar da população toda a segurança inerente à própria sobrevivência. E tudo isso para devorar todo o patrimônio público e entregar toda a estrutura do SUS, da educação e de toda a máquina pública para empresários sedentos por lucro e que pouco se importam com as necessidades das pessoas que precisam de assistência. Se a reforma passar, os servidores públicos vão atender aos interesses dos políticos e do mercado e, por último, à necessidade da população. Os direitos essenciais só são entregues ao povo pelos serviços públicos. Não precisamos de uma reforma, precisamos de um Estado presente, forte, com políticas públicas voltadas para o povo, de promoção de justiça social, e isso se dá com aparelhamento do Estado e de estruturas públicas, valorização do servidor e também com a reforma tributária. Pois se há crise econômica, não é com a desvalorização do setor público que ela se resolverá, mas com a tributação mais justa e que ela se incida sobre os mais ricos, e não como é atualmente, cobrando dos mais pobres. E que acaba sendo onerosa para a população. O Coletivo Educação de Poços de Caldas diz não à PEC 32. Obrigada.